possamos aprender e vivenciar cada ensinamento aqui nessa noite, que Ele possa nos conduzir sempre da melhor forma para os melhores caminhos, que Ele esteja aqui me intuindo para que eu possa levar até o coração de cada um o que cada um veio buscar aqui nessa noite, que Ele esteja conosco hoje e sempre. Sim, sim. Então hoje o tema da nossa palestra é Tudo Passa, Serve, Ama e Perdoa. Boa noite. E para esse tema eu escolhi aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, eu escolhi a passagem Instrução dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer. Vou ler aqui para vocês para a gente dar início. Quando Cristo anunciou, bem-aventurados aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, seja ocupando tronos, seja vivendo na extrema miséria. Mas, infelizmente, poucos sabem sofrer. Raros compreendem que só as provas adequadamente suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta e Deus nos recusa consolações quando não tiveres coragem. A prece é um sustento para a alma, porém não é o bastante. Necessário é que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Com frequência, vos foi esclarecido que Ele não põe fardos pesados sobre ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Mais sublime será a recompensa do que pungente a aflição. Porém, é necessário merecer essa recompensa. É por isso que a vida é repleta de tribulações. O militar que não é enviado ao combate fica descontente, porque o repouso do acampamento nenhuma promoção lhe proporciona. Sede, pois, como um militar, e não cobiçais um descanso que vos desabilitaria o corpo e embotaria a alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas os amargores da vida, nos quais é necessário, por vezes, mais coragem do que em um combate sangrento. Pois aquele que permanece inabalável diante do inimigo poderá se curvar sob a pressão de um sofrimento moral. Nenhuma recompensa obtém a pessoa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros do mérito e uma situação gloriosa. Quando vos acontecer um motivo de dor ou contrariedade, esforçai-vos para suportá-lo. E quando conseguirdes dominar os furores da impaciência, da cólera ou do desespero, afirmai a vós mesmos com justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode ser, então, traduzido assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois receberão centuplicados a alegria que lhes falta na terra, e após o labor virá o repouso. Que assim seja. Tem uma frase que, inclusive, Chico fez até um quadro e colocou em sua casa onde estava escrito: isso também passa. Na nossa outra palestra, a gente interagiu bastante e dessa vez eu vou fazer vários questionamentos, mas durante a palestra, os questionamentos é para você. Responda para você mesmo, aí no seu interior, na sua consciência, e no finalzinho a gente faz aquele levantamento. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês: essa frase, tudo passa, conforta vocês ou traz medo e aflição? O que hoje essa frase traz ao seu coração? Conforto ou medo? Para aqueles que trazem medo, é porque, graças a Deus, estão vivendo em uma fase boa e tem medo que essa fase boa passe. Para aqueles que trazem consolo, com certeza estão passando por momentos de dor, de aflição e quer que isso tudo passe logo, então isso serve de consolo.
Não é mesmo? Quando a gente está vivendo os melhores momentos da vida, a gente reza para que aquilo nunca acabe. Para que a gente continue naquela calmaria, naquela vida boa, onde que tudo aparentemente está dando certo. E quando a gente está passando pelas turbulações da vida, a gente quer que aquilo acabe o mais rápido possível, sem ao menos a gente tentar entender por que daquilo tudo. Então, como impaciente que somos, a gente não sabe esperar passar. A gente não sabe esperar o tempo. A gente quer a coisa para ontem. Né? A gente quer que tudo aconteça e tudo acabe. Quando é aflição, a gente acabe tudo rápido. E que tudo aconteça também muito rápido, o que venha nos trazer felicidade. A gente tem mania de querer a coisa para ontem. Viver somente as bonanças, somente as alegrias. E quando chega a tristeza, a gente não sabe esperar aquele tempo passar. Mas, infelizmente, a vida é feita de ciclos. É tipo a montanha-russa, ou a roda gigante. Aquilo é a vida. É a nossa vida, infelizmente. Dias estamos embaixo, nas dores, nas aflições, nas perdas. Outros a gente está ali no mediano e outras horas a gente está por cima. O que nós precisamos é entender, respeitar e aproveitar cada fase dessa, cada momento desse ciclo, cada tempo que estamos vivenciando. Entender o quê? Entender o porquê que eu estou passando por isso. Entender o que me fez, o que me conduziu a essa situação, seja boa ou ruim. Quais foram minhas atitudes? Entender o que Deus quer comigo diante dessa situação. Entender o que eu preciso aprender nessa situação. Respeitar. Respeitar o meu tempo, o meu momento, o meu ciclo, o que eu preciso estar vivenciando naquele momento. Respeitar o meu próximo, servindo, amando e perdoando ele. Respeitar a vontade de Deus, que é a melhor para conosco, que é fazer com que a gente evolua e aproveitar, gente, para vivenciar esses 3 tópicos aqui que a gente falou lá no início: servir, amar e perdoar. Então, aproveitar, seja um momento de alegria, seja um momento de dor, para a gente colocar em prática cada um disso aqui. Servir o nosso próximo e a Deus. Amar a Deus, a nós e ao próximo. E perdoar a nós, primeiramente, e aos nossos irmãos. Porque se a gente não consegue se perdoar, automaticamente a gente não perdoa o outro. Então, a gente tem que entender que para a gente evoluir, que é o propósito de Deus para conosco, em cada encarnação que Ele nos manda aqui, o propósito dele é que a gente evolua, que a gente nos torne pessoas melhores. Então, para que a gente alcance esse propósito de Deus em nossas vidas, que é nos tornar perfeitos, não como o Criador, mas uma perfeição relativa, a gente precisa passar por todos os tempos, por todos os momentos. E uma passagem em Eclesiastes vai nos descrever esses tempos. Eclesiastes, capítulo 3, no tópico 1 a 8. Eu vou ler aqui para vocês essa passagem para que a gente entenda o que é esse tempo. Quais são esses tempos que nós precisamos passar durante toda a nossa vida? Nós precisamos passar por eles, seja hoje, amanhã, em outra situação, para que a gente evolua. Então, por isso que Deus muitas vezes nos coloca em situações adversas, para que a gente experimente todos esses tempos aqui. Então, ela fala assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que plantamos, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sofrer, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter,
tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Hoje, que tempo você vive? Nós temos essa facilidade de parar e diagnosticar que tempo que estamos vivendo. Diante da situação que Deus me colocou, qual o tempo que eu estou vivendo? É o tempo de sorrir ou é o tempo de chorar? De falar ou de calar? De desistir ou de ir atrás, ir em busca e à luta? A gente consegue parar e olhar e diagnosticar que tempo estamos? Ou nós estamos ali o tempo inteiro buscando, procurando culpados para a situação na qual nos encontramos? Ao invés de diagnosticar em nós o que nós fizemos para nos colocar naquela situação, que tempo que eu estou vivendo e qual atitude eu tenho que ter diante daquela situação. A gente consegue fazer esse diagnóstico ou a gente procura culpados? Eu estou vivendo isso porque fulano tomou meu emprego. Eu estou vivendo isso porque fulano desencarnou. Ou estou vivendo isso, e sempre a gente procura algo para culpar, ao invés de olhar para dentro de nós e diagnosticar em nós o que está acontecendo. Qual que é o propósito disso tudo? E se tem esse propósito, qual tempo eu devo vivenciar? Eu devo me calar, eu devo falar, eu devo me afastar, eu devo chorar, eu devo sorrir. A gente consegue fazer esse diagnóstico? A gente tem esse costume de nos analisar? Ou a gente não tem esse costume de olhar para dentro de nós? A gente quer olhar só as causas exteriores e a gente nunca olha as causas interiores. Então, aqui vai algumas perguntas que nós podemos fazer para nos ajudar a encontrar em que tempo nós estamos. Que tempo nós devemos viver, vivenciar, colocar em prática na nossa vida para que a gente consiga aproveitar os momentos de alegrias ou passar com mais tranquilidade pelos momentos de dificuldades. O que eu fiz que me levou a isso? Uma coisa nós temos que entender: a causa de todas as nossas aflições começam e terminam em nós. Nós encontramos as causas das nossas aflições em nossas atitudes e é em nós que também encontraremos a solução para elas. E essa solução, gente, só vem quando a gente aceita. A gente acha esse diagnóstico, aceita a nossa situação, sem nos culpar, sem olhar para nós com rancor, com ódio, com ressentimento por a gente ter nos colocado naquela situação e começar a modificar. Essa mudança, gente, não vem de fora, essa mudança vem de dentro. Então, o que eu fiz? Eu fiz. Não o Marcelo, não a Rosana, o que eles dois fizeram comigo que me colocou nessa situação? Por mais que às vezes os dois armaram um complô contra mim, mas o que eu fiz que me permitiu entrar nessa situação? Não é o que eles fizeram, é o que eu fiz. A responsabilidade pela situação que eu estou vivendo é minha. Nós temos o livre-arbítrio, sempre. Deus, Jesus, sempre respeitou o nosso livre-arbítrio, mas nós seremos sempre escravos das nossas escolhas. Sempre nossas escolhas vão nos conduzir, seja para o lado bom ou ruim, é nossa escolha. Não é a escolha do outro que me conduz, é a minha escolha. Por isso que eu tenho livre-arbítrio, é porque eu vou escolher o rumo que eu vou dar à minha vida. Algumas pessoas podem dar opinião? Pode. Eu sigo?
se eu quiser. Então, eu segui porque eu quis, então a responsabilidade não é deles, é minha. Então, o que eu fiz que me conduziu a essa situação? O que eu fiz para ser merecedor da felicidade? Eu trabalhei duro, eu lutei, eu me esforcei, eu fui honesto. E do mesmo jeito, o que eu fiz que me levou para esse caminho de dor e de aflição? Eu me pergunto, o que eu devo aprender com essa situação? Nada na minha vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Não é porque Deus não nos ama, porque Ele esqueceu de nós. Não. É porque Ele, como um pai bondoso e amoroso, não desiste da gente nunca. Então Ele nos dá a oportunidade várias e várias vezes até que a gente aprenda, até que a gente evolua, até que a gente encontre a verdadeira felicidade. Então, o que nós devemos aprender com a dor, ou com o amor, ou com a felicidade? O que nós devemos aprender com tudo isso? Se perguntem, e qual que é a melhor maneira para eu passar por isso? Então, entrou aqui entre o bem e o mal sofrer, né? A gente sabe sofrer, a gente vai sofrer, mas a gente sabe. Qual que é a melhor maneira de eu passar por isso? Para saber a melhor maneira de eu passar por isso, eu preciso achar o meu diagnóstico, eu preciso achar o meu tempo. Que tempo que eu preciso vivenciar agora? E tentar encontrar a melhor forma de estar naquele tempo. Se é calar, qual é a melhor forma de me manter calado? O Rossandro fala que hoje, com as redes sociais, a gente não consegue muito ficar calado, né? Porque as redes sociais falam por nós, a gente se expõe demais. Então, hoje em dia está muito custoso você ficar calado. Então, qual é a melhor maneira de me conter? Então, em qual tempo eu encontro e como vivenciá-lo da melhor forma possível? A partir do momento que eu consigo responder intimamente algumas dessas perguntas aqui, eu já vou ter dado um passo à frente de como melhor solucionar a situação de aflição pela qual eu quero que passe rápido. E muitas vezes a gente tem mania de perguntar o que eu fiz para isso e a gente olhar para os nossos defeitos. A gente só olha os defeitos. E aí a gente tenta conter esses defeitos e ao mesmo tempo que a gente tenta conter nossos defeitos, a gente tenta conter essa situação que nos aflige. E quanto mais a gente tenta conter, ao invés de resolver, mais essa situação demora a passar. Quanto mais a gente nega essa situação, quanto mais a gente nega que a gente é feliz, ou quanto mais a gente nega que a gente está triste, que a gente não está bem, mais isso demora a fluir na nossa vida. Porque a gente está segurando essa situação. A gente não consegue desapegar dela. Os sábios diziam, o filósofo chinês dizia que os sábios aprendem com a experiência do outro. Às vezes a gente vê a dor do outro, quem tem a sabedoria, ele errou assim, então já não vou errar. Mas nós, normais, não conseguimos aprender com o erro. A gente tem que quebrar a cara. A gente tem que errar para que a gente aprenda. E infelizmente, nós já estamos aí em várias encarnações. E muitas vezes a gente continua não aprendendo. Por isso que as dores são cíclicas. Por isso que a gente, em uma vida, a gente passa momentos felizes, aí passam uns dias assim que você dá aquela respirada, aí vem a dor de novo. O que Deus está querendo com isso? Ele está te dando uma nova oportunidade para você aprender. Ele já te colocou na dor e você não aprendeu. Então ele espera que na próxima vez que você passar por aquele mesmo cenário, você já tenha um discernimento, uma sabedoria maior de que mês passado eu errei fazendo isso. Então agora eu vou fazer diferente. É esse o propósito dele. Ele espera que a gente faça diferente, que a gente melhore. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente insiste em cometer o
mesmo erro. Então, por isso que a gente não consegue sair daquele ciclo da dor. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu o que a gente precisa aprender. A gente ainda não aprendeu que a gente veio aqui na Terra para servir. A gente ainda não entendeu que na dor que a gente passou, a gente não aprendeu que quando o outro está passando por dor, a gente tem que ser o apoio dele. A gente tem que estender a mão. A gente ainda não entendeu que a gente só valoriza as alegrias quando a gente passa pela dor. Quem aqui agradece pelo copo de água que tem todos os dias? Por quê? Porque provavelmente nenhum de nós, graças a Deus, nunca passou sede. Porque a partir do momento que a gente passa a sede, o dia que a gente tiver um copo d'água, a gente vai agradecer. Então, muitas vezes a dor vem para isso, para nos ensinar a valorizar os momentos de glória, de alegria. Por quê? Porque, infelizmente, gente, nós nem isso muitas vezes sabemos vivenciar. A gente muitas vezes nem a alegria a gente sabe aproveitar. A gente não sabe, a gente não se considera merecedor daqueles momentos de alegria. Parece que na nossa vida terrena, que nós viemos aqui para um momento de provas e expiações, a gente está tão acostumado com aquela batalha, com aquela luta diária, que a hora que vem aquela calmaria a gente vai para se culpar. Espera aí, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Não vou nem empolgar porque vai desandar. Porque você não se acha merecedor de ser feliz. A gente não se ama o bastante para falar assim, poxa, eu ralei, eu me esforcei, eu mereço esse momento de alegria, eu vou aproveitar. Não é o momento igual fala aqui, o momento de sorrir. Eu já não chorei tanto, porque agora eu não aprendo a sorrir também de verdade. Verdadeiramente. Essa semana ainda nada vem por acaso, né? Veio no meu Instagram uma mulher. Ela tinha promoção do emprego. Nossa, que bom, né? Aí vinha uma frasezinha assim, eu devia estar feliz, mas ainda está faltando algo. Aí ela conseguia viagens dos sonhos. Nossa, que legal, consegui realizar meu sonho, mas ainda está faltando algo. Casou, nossa, encontrei o homem dos meus sonhos, mas ainda está faltando algo. Porque ela não conseguia olhar para a tristeza que ela tinha no coração. Ela não conseguia abraçar aquela criança infeliz, a criança interior dela. Ela não conseguia olhar para a tristeza, ela não conseguia vivenciar a tristeza. Enquanto a gente não vivencia a tristeza, a gente não sabe identificar a felicidade. A gente só conhece a luz porque a gente estava no escuro, então a gente sabe a diferença. Se você nunca vivenciou, se você nunca sentiu frio, como você vai falar sobre ele? Então, ela precisava vivenciar a tristeza que ela carregava dentro de si, precisava olhar para ela, precisava olhar de frente para aquela tristeza e entender o momento que ela precisava. Ela estava num momento de quê? De chorar. Momento de tristeza, ela precisava olhar para aquilo, ela precisava aceitar, precisava diagnosticar aquilo e se curar, para que quando ela tivesse realmente outro momento de alegria, ela vivesse verdadeiramente a felicidade. Que ela não sentisse que estava faltando algo, que ela não sentisse que a gente está acostumado tanto com a batalha, que a gente se fecha na nossa armadura, e aí a gente não consegue viver por inteiro. Por quê? Porque a gente tem medo de olhar verdadeiramente para a situação. Muitas vezes os nossos dias são aquelas loucuras assim, ó, e você faz questão de que seu dia esteja bem sobrecarregado para que você não tenha tempo de olhar para dentro de si mesmo. Para que você não consiga identificar dentro de si o que está faltando. O que está te incomodando. Não é? E
É uma coisa que eles falam para a gente seguir aqui como um conselho que eles dão, para que a gente leve a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, é aceitar o inevitável. O inevitável é que a vida é de ciclos. Vai acabar tanto os momentos bons quanto os ruins, e vão vir novos, e a gente aceitar. A gente aceitar o inevitável, a gente aceitar que não é perfeito, a gente aceitar os nossos defeitos e não contê-los, aceitar e procurar formas de converter os nossos defeitos em virtudes, e essas virtudes servir a seara do Cristo, servir os nossos irmãos, para que a gente consiga nos amar e amar os outros, lembrando que não somos perfeitos. E se automaticamente não somos perfeitos, não podemos cobrar a perfeição do outro, até porque é perfeito só Cristo, só Deus. E quando a gente entende que nós não somos perfeitos e muito menos os outros, a gente consegue amar e perdoar, tanto a nós quanto aos outros. Que a gente consegue olhar para os nossos defeitos com mais leveza, com carinho, entendendo que nós ainda estamos engatinhando. Ainda temos muitos e muitos anos aí, muitas e muitas encarnações ainda para chegarmos à perfeição relativa. Então a gente tem que entender que os nossos defeitos também vão passar. A gente tem que entender que eu estou no meu tempo, vocês estão no tempo de vocês. E nós temos que servir uns aos outros, independente do tempo que cada um está. Entendendo que cada um está no seu tempo. Entendendo que somos imperfeitos. E devemos nos amar e amar aos outros com todas as imperfeições que temos. E fala que quanto mais a gente tenta nos esconder, nos negar, buscando essa perfeição, mais egoístas a gente está sendo. Porque a gente não vai conseguir ser perfeito. Isso é impossível, a gente está só sofrendo. A gente está só buscando algo que a gente não vai ter. E, consequentemente, quando a gente não nos aceita, a gente cria situações onde que lá fora a gente acha que as pessoas que não estão nos aceitando estão em complô conosco, estão criando situações para dificultar a nossa vida. E, na verdade, somos nós mesmos que estamos criando essa fantasia porque a gente ainda não se aceitou. A gente ainda não se ama de verdade. E aí tem uma pergunta e vem uma carta onde que foi psicografada por Chico, ditada por Emmanuel, onde que ele fala que só tem uma coisa que não passa. Alguém sabe o que é? Essa vocês podem responder. Alguém sabe? Que tudo passa. Isso também passa. Mas tem uma coisa que não passa. Alguém sabe? Então, vou ler a carta aqui para vocês. O que não passará? Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passaram também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ente querido que está longe, passará. Dias de tristezas, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já suportáveis, que não há mal que dure para sempre.
O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então aqui, gente, está falando que tudo o que a gente está vendo aqui é transitório. Tudo passa. Nossos bens, nossos status, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa tristeza, nossa alegria. Mas Deus permanece firme no leme da nossa vida, nos dando a certeza de que Ele está ao nosso lado sempre. E que tudo isso, gente, é para o nosso aprendizado. Como Ele mesmo fala, essa agitação é necessária. É necessário para o nosso aprendizado. Porque o que o amor não ensina, a dor nos faz repensar. O amor, infelizmente, que é Cristo que veio a nos ensinar, nós não aprendemos. Olha a lição que Ele nos deixou há 2000 anos atrás. E tem mais de 2000 anos que nós estamos aí na luta e ainda não aprendemos com o amor que Ele veio e semeou aqui na terra. Então, se nós não aprendemos com o amor, que foi Ele que veio, nos mostrou, nós vamos aprender na dor. A dor nos faz repensar. Quem aqui veio para a doutrina espírita pelo amor? A não ser os que já nasceram em berço espírita e que a família traz. Do contrário, não teve esse que não veio pela dor. Em busca de um consolo, de um conforto. Então é por isso que muitas vezes Deus coloca essa agitação na nossa vida, para que a gente procure por Ele. Na hora das alegrias, raramente nós agradecemos. Raramente.